Atualmente, no mundo dos animes, personagens que possuem alguma transformação que aumenta o seu nível de poder é algo extremamente comum, ainda mais quando falamos dos Battle Shonens, onde transformações já viraram um tropo narrativo dentro desse gênero. Ichigo é conhecido como um dos protagonistas de shonen que mais possui transformações, possuindo um total de 7 se considerarmos sua True Shikai e Bankai. E nesse vídeo, vamos falar sobre a forma Vasto Lord, uma das transformações mais bem feitas do Ichigo e dos animes num todo. Para falar da forma Vasto Lord, temos que lembrar que Ichigo possui duas fontes de poder, sendo o velho Zangetsu, a parte Quincy, e o Zangetsu, a parte Hollow, com Ichigo sendo o Shinigami que mantém o equilíbrio entre os dois, assim como os Shinigamis mantêm o equilíbrio entre os mundos. Cada um deles é meio que o yin yang do protagonista, onde na bondade existe um pouco de maldade e na maldade existe um pouco de bondade, com o velho Zangetsu sendo esse lado mal e o Zangetsu o lado bom. E tem um vídeo no canal apenas falando sobre esses dois, então eu recomendo assistir lá primeiro e depois assistir esse vídeo aqui. É muito comum olharmos para transformações e animes e acharmos que é apenas um estado de fúria extrema do protagonista, sendo que algumas se apresentam muito mais do que isso, e a forma Vasto Lord é muito mais do que simplesmente o modo Berserk do Ichigo na sua luta contra o Kyoha. Até aquele momento, boa parte da obra de Bleach apresentou os Hollows como seres perigosos, e alguns até mesmo malignos. Porém, o arco dos Arrancas veio para mostrar que as coisas são bem mais complexas do que a gente sabe, já que a obra apresenta Anel e a sua turma. Diferente da maioria dos Hollows que tínhamos conhecido até então, eles não eram malignos e nem se alimentavam de almas para tentar preencher o vazio, o que abre espaço para a discussão de que nem todos os Hollows são ruins e que nem todos precisam ser purificados por um Shinigami. Durante esse arco, Ichigo lida com seu lado Hollow, passando o começo do arco com medo de ser dominado pelo seu Hollow interior e treinando com os Varzids para aprender a controlar esse poder. Conforme o arco avança, Ichigo vai usando seu poder Hollow como um power-up para sua Bankai, onde a famosa máscara aparece e também mudanças na natureza de seu poder começam a acontecer, ficando muito mais próximos da natureza de um Hollow do que de um Shinigami. Durante a luta contra Grimmjow, Haribel sente que a Heiatsu de Ichigo se parecia muito com a de um Hollow, chegando a afirmar que aquela luta parecia uma luta entre dois espadas, e mais tarde, na luta contra o Kyoha, ele afirma que o Getsuga Tensho na Bankai se parecia muito com o Zero. Isso acaba sendo resultado do fato de uma das fontes de poder do Ichigo ser um Hollow, o que interfere diretamente na natureza de seus poderes, além de que esse lado Hollow acaba interferindo na maneira de agir do protagonista, com Ichigo cedendo aos poucos à sua vontade de lutar. Como eu falei antes, os Hollows até aquele momento eram vistos como sinônimo de algo maligno, além de que o Hollow interior do Ichigo sempre demonstrou um comportamento hostil, o que fez com que o protagonista tivesse medo de seu Hollow interior e que esse Hollow pudesse em algum momento dominá-lo. Só que aos poucos, Ichigo vai se entregando a esse lado Hollow, que, por mais que ele tente rejeitar, ele vai se deixando levar pela vontade de lutar vindo desse lado, o que pode simbolizar duas coisas. Uma outra forma de mostrar que o lado Hollow faz parte do Ichigo e não é uma extensão ou power-up como pensávamos, ou que pode ser também uma forma da obra subverter o protagonista de alguma forma, já que Ichigo começa a se entregar para um Hollow, que é aquilo que ele mais teme e despreza. No fim, chega a hora do confronto final entre Ichigo e o Kyoha, um momento tenso, porém muito aguardado, já que é padrão do shonen o protagonista apanhar, mas no final virar o jogo e conseguir a sua revanche contra o oponente. Até aquele momento, Ichigo já tinha sido humilhado por Kyoha 2 vezes, sendo a primeira no mundo humano, onde o Kyoha afirma que Ichigo é um lixo na qual nem vale a pena matar, e a segunda é no Recomundo, onde o Kyoha quase fez Ichigo jogar no Vasco. Agora era o momento decisivo, e aos poucos as coisas parecem tender a favor de Ichigo, que agora consegue acompanhar o Kyoha em combate, e a situação fica muito melhor quando Ichigo coloca sua máscara, onde ele consegue trincar a Zanpakutou de Kyoha e anular um de seus Zeros. Só que, como diz o ditado, quando a esmola é muita, o santo desconfia, e obviamente as coisas não seriam tão fáceis assim. E dito e feito, já que o Kyoha sai do Palácio de Las Noches e mostra a sua transformação, sendo algo num patamar totalmente diferente dos demais que vimos até aquele momento. Diferente dos outros espadas que tínhamos visto até então, como Grimmjow e Noitra, o Kyoha mostra que ele está em um patamar completamente elevado, onde ele diz que Aizen estabeleceu que o espada 4 e superiores não podem se transformar dentro do Las Noches, já que podem destruir o castelo, ou seja, ele é um oponente em um nível completamente diferente. Dali pra frente é só pra trás, onde Ichigo parece ter voltado a estaca zero, com ele mal conseguindo enxergar os movimentos de Kyoha, onde ele ainda tem um pouco de esperança de conseguir lutar, mesmo estando quase morto. E eis que então o Kyoha revela ter uma segunda transformação, fazendo com que as chances de Ichigo vencer se tornem nulas.
No fim, o Kyoha perfura o peito de Ichigo com Cero Oscuras, acabando de vez com o protagonista, mas eis que então, no último segundo, ao ouvir o pedido de ajuda de Orihime e movido pela vontade de continuar a lutar, nós vemos pela primeira vez a forma Vasto Lord. Sobre essa forma, eu quero ressaltar algumas coisas sobre ela. A primeira é o que ela representa, a segunda é a maneira como o Kubo usou dela para trabalhar com o sentimento de vingança na gente, o público, e a terceira é o design de personagem. Começando pela representação, Ichigo tem dois lados internos, um Hollow e um Quincy, que em equilíbrio formam o poder Shinigami do protagonista, sendo eles uma representação do Yin Yang do personagem. E eu vou de novo recomendar você assistir meu vídeo falando sobre o Zangetsu e o velho Zangetsu primeiro, para daí sim vir aqui. Fato é que o Zangetsu, o lado Hollow do Ichigo, é o seu Yang, o correspondente ao seu lado bom, seu lado mais ativo e que representa a bondade. Porém, até mesmo na bondade existe um pouco de maldade, e é justamente esse conceito que vemos ser trabalhado na forma Vasto Lord. Essa transformação não é um estado de extrema fúria do protagonista, já que não é o Ichigo transformado em Hollow, mas é o próprio Zangetsu ali, tanto que ele consegue atrair a espada com a mão, já que ele é a espada. Daqui pra frente é como diz dois ditados: o mundo não dá voltas, ele capota, e o mundo gira e vacilão roda. Onde se antes o Kyoha estava amassando o Ichigo, agora o Zangetsu limpa o chão de Las Noches usando o Kyoha de esfregão, motivado em 1000%, não pela fúria ou ódio, como em outros animes, mas movido especialmente pela vingança. Naquele momento, a obra entrega o clássico tropo narrativo do paralelo entre o homem e o monstro. A história de um homem e um monstro. Onde o homem cai moralmente e se torna um monstro. No caso do Ichigo, o monstro que ele mais abomina. Porém, entra o contraste de que esse monstro é a manifestação de sua bondade, o Zangetsu, que estava fazendo aquilo para proteger o Ichigo. Porém, mesmo na bondade existe um pouco de maldade, e como mencionei antes, isso é também sobre vingança, onde Zangetsu quer se vingar de Ulquiorra por tudo que ele fez Ichigo passar. Afinal, ele é a Zanpakuto do protagonista, e tudo que afeta Ichigo também afeta o Zangetsu. Aquela surra era um ato de vingança puro, e o ápice disso é após o Kyoha já estar derrotado no chão, onde ao pensar que ele estava morto, o Vasto Lord ainda quer profanar o cadáver de Ulquiorra, querendo destruir totalmente o corpo do oponente derrotado. E vale ressaltar mais uma vez que essa é a manifestação da bondade. Em relação a essa parte, o Kubo soube subverter muito bem o personagem do Ichigo, ao mesmo tempo que utilizar muito bem do conceito do Yin Yang, onde a maldade e a bondade são misturadas a um ponto de parecer até uma subversão do lado bom, mas não é uma subversão. Por um lado, Zangetsu assume o corpo de Ichigo para enfrentar o Kyoha e eliminar de vez aquilo que era uma ameaça para o Ichigo, sendo uma ação boa visando proteger o protagonista, mas ao mesmo tempo, Zangetsu é extremamente visceral e vingativo, simbolizando o pouco de maldade que existe dentro da bondade. Por falar em vingança, entra o segundo ponto que eu queria falar sobre a forma Vasto Lord, que é a maneira como o Kubo usa dela para tornar um ato de vingança em algo satisfatório e incrível de se assistir pelo público. Por mais que seja um enorme clichê e a gente já até imagina que algo do tipo vá acontecer. Antes de falarmos sobre isso, eu acho importante salientar uma coisa em relação a clichês, Deus Ex Machina e essas paradas que a galera gosta de criticar sem nem saber o que tá falando. Que é o fato de que o clichê em si não é algo ruim para a história. Ruim é quando ele é mal utilizado e principalmente quando ele é mal feito acreditando que o público não vai perceber. Já há algum tempo, é muito comum ver as pessoas fazendo críticas a filmes, desenhos, séries e usar esse argumento de que é clichê, sendo que isso já praticamente virou um jargão, onde eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem entende o que estão falando, até porque se entendessem, elas saberiam explicar de forma coerente o porquê estão criticando o clichê. Nem existe isso, você tá inventando palavras. Fala direito, rapá. É um fato inegável que o protagonista ser tomado por um estado de fúria é um baita clichêzão dos mangás Battle Shonen, tendo ele como a maioria dos outros clichês, não sendo necessariamente bom ou ruim, já que isso depende de como ele é executado, e não da sua natureza propriamente dita. Como eu expliquei antes, o Kubo soube trabalhar muito bem com a forma Vasto Lord, sendo um exemplo de clichê muito bem executado, e eis que entra o fator da vingança, e de como que o mangá fez com que esse ato fosse algo satisfatório para o público, e isso só comprova que esse trecho da história é muito bem feito. Uma coisa que é muito inteligente de se trabalhar e que pode tornar uma obra muito melhor é trabalhar com conceitos e sensos do público, como o senso de empatia, repulsa e o de justiça, por exemplo, onde a obra
tende a nos fazer torcer pelo protagonista, e quando algo de ruim ou injusto acontece, a gente acaba torcendo por uma reviravolta. Em Bleach, a gente tem isso entre Ichigo e Ulquiorra, onde Ichigo sempre se encontra na desvantagem, além da pose de superioridade do Ulquiorra, que faz com que a gente tenha ainda mais vontade de ver o protagonista dando troco nele, já que a gente tende também a torcer pelo lado mais fraco. Na luta final entre os dois, em certo ponto, parece que tudo ocorre a favor do Ulquiorra, chegando num ponto da gente desejar que o Ichigo desperte um poder escondido ou se deixe dominar pelo seu monstro interior, já que isso traria uma virada na luta, onde a gente quer tanto ver o protagonista possesso de raiva, quanto a reviravolta em si. No fim, nossa vontade se confirma e o Hollow interior do Ichigo toma o controle do corpo do protagonista e traz a tão desejada e satisfatória virada de jogo, onde ele massacra o Ulquiorra e faz com que a gente tenha a sensação de que a justiça foi feita, fazendo assim com que esse momento seja muito bem feito e muito bom de se acompanhar. Será que não existe justiça nesse universo? Que satisfação, Aspira. Por fim, temos o design de personagem. E tá aí um fator que eu queria falar muito e que eu gosto de falar, já que eu não vejo isso ser muito comentado sobre o quão genial é esse fator no mangá de Bleach. E o primeiro fator a se destacar no Vasto Lorde é a sua cor. Geralmente, quando a gente pensa no monstro, imaginamos ele com cores escuras, com detalhes em cores como roxo ou vermelho, e alguns exemplos disso são Naruto na forma de 4 caudas e Gon se transformando na luta contra Pitou, onde as cores escuras predominam, como uma forma de confirmar esse lado sombrio. Só que aqui a gente tem justamente o contrário, já que o monstro possui uma cor clara, e não qualquer cor clara, mas justamente o branco. E eu sei que pode parecer óbvio pelo fato do Zangetsu ser inteiramente branco, só que o significado da cor branca aqui vai muito além disso, já que tem o foco na subversão. Se observarmos, branco é sempre uma cor ligada a conceitos como paz, bondade, inocência, só que aqui isso é totalmente subvertido, sendo a cor de um monstro vingativo e extremamente sádico. Monstro esse que, até aquele momento, era o maior medo do Ichigo e aquilo que ele mais tentava evitar. Os atos do Zangetsu contrastam completamente com a maioria dos significados que o branco apresenta dentro da psicologia das cores, e isso mexe com a mente do espectador, fazendo com que o monstro pareça muito mais assustador do que ele realmente é. O Vasto Lorde ainda possui um par de chifres, que inicialmente eram meio arredondados, mas depois passaram a ser totalmente retos, e linhas setas e formas com ponta, dentro de conceitos do design, têm a tendência de passar uma imagem ou sensação de algo agressivo, com chifres e garras ressaltando esse lado do Vasto Lorde. O cabelo laranja e os pelos vermelhos nos pulsos também são uma jogada de psicologia das cores, com o laranja geralmente remetendo à energia e vitalidade, e o vermelho com sentimentos, desde bons como amor e paixão, a sentimentos ruins, como agressão e violência. Numa camada mais superficial, é nítido a questão da violência e do sadismo, porém, tem o lado da paixão. Se olharmos, o gatilho para que o Zangetsu tomasse o controle do Ichigo foi o pedido de ajuda da Orihime, ou seja, o Zangetsu reagiu não apenas para proteger o Ichigo, mas também em resposta aos sentimentos do protagonista. E com isso a gente volta na questão do Yin Yang, já que a maior motivação de Ichigo sempre foi proteger seus amigos, onde ele sempre lutou prezando pelo bem daqueles que são próximos, e essa sua motivação serviu também de gatilho para o seu Hollow interferir e assumir o controle. Diante daquela situação, o lado bom do protagonista assumiu o controle como uma forma de mantê-lo vivo e também de atender ao seu desejo de proteger os outros, principalmente se tratando da Orihime. Porém, tem aquela coisa de que existe maldade na bondade, e a gente vê isso na forma como o Zangetsu humilha o Ulquiorra. Dentro do mundo dos Battle Shonen, é comum vermos o protagonista em estado de fúria dar uma surra no vilão, mas voltar ao normal antes de finalizá-lo, como uma forma de reforçar o bom caráter do protagonista que se sobressai sobre a fúria passageira. Porém, aqui as coisas são um pouco diferentes. Mesmo após cortar o Ulquiorra em cheio e acertá-lo com Gran Zero a queima-roupa, a raiva e a sede de vingança não passam, sendo que Ichigo nunca demonstrou tanta raiva por um inimigo. Só que aí que tá, não é o Ichigo ali, e sim o Zangetsu, o lado bom que protege o protagonista, porém através de meios extremamente violentos. Eis que então vem um momento que eu mencionei antes, que eu não vejo ser muito comentado, que é o momento após a derrota de Ulquiorra, onde o Vasto Lorde, não satisfeito, pensa que Ulquiorra está morto, e então decide profanar o cadáver. Para o Vasto Lorde, vencer não basta, ele tem que apagar qualquer vestígio de seu inimigo,
Isso que ele é o lado bom do protagonista, e o mangá trabalha muito bem com essa subversão, onde ser tomado pelo lado bom fez com que Ichigo se tornasse um monstro que ele mais teme, além de se encaixar naquele ditado de que de boas ações o inferno tá cheio. E para finalizar esse vídeo, eu reforço que entre as várias transformações do Ichigo, a forma Vasto Lord é a minha favorita, sendo ela a mais bem feita de todas. Aspira, tu tá fazendo uma acusação muito séria, hein? Porém, isso não desmerece as outras transformações. Eu sei que você tá louco para falar do Mugetsu e usar isso como argumento, mas isso aí já é papo para outro vídeo.